Após encontrar um ovo misterioso nas praias da Escócia, um garoto recebe a missão de proteger uma criatura desconhecida das garras de caçadores. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Meu Monstro de Estimação, de 2007. Então preparem-se, é a hora do recap. Em um bar da Escócia, dois jovens turistas se interessam por uma foto do monstro do Lago Ness. Após ouvir a conversa, um senhor afirma que a foto é falsa, mas que lhes contará a história verídica por trás da lenda. Na época da Segunda Guerra Mundial, um garoto chamado Angus McMurrow admira o famoso lago. Ele era fascinado pela água, porém tinha muito medo dela. Um dia ele decide entrar no rio e aos poucos adentra suas águas. De repente, o rapaz é sugado para baixo. Enquanto ele se debate, várias pessoas o observam se afogando. Mesmo assim, ninguém faz nada para ajudá-lo. Na realidade, o garoto nunca teve coragem de entrar no lago e tudo isso acontecia apenas em sua imaginação, criando todo esse drama. Enquanto procura conchas pelo chão, o jovem se lembra que seu pai sempre dizia que tudo que está na praia tem mágica. Em seguida, ele retira uma pedra oval de dentro do lago e então é interrompido por Anne McMurrow, sua mãe. Depois de chegar em casa, Angus vai até a garagem, onde guarda um calendário e uma foto de seu pai. Ele marca os dias no calendário, contando ansiosamente para o retorno de seu pai do serviço militar. Sem demora, o rapaz limpa a pedra oval e é surpreendido quando pedaços saem do objeto, como se fossem a casca de um ovo, revelando algo azul iluminado ao lado de dentro. No entanto, ele é interrompido por Anne, a qual exige que o menino retorne para dentro de casa. Depois que Angus se retira, o ovo se move misteriosamente. Antes de dormir, o jovem observa a foto de seu pai, quando percebe um barulho estranho vindo da garagem. No meio da tempestade, ele corre até o local para verificar o som. Ao entrar na oficina, a criança se depara com as cascas do ovo espalhadas pelo chão. Subitamente, uma movimentação vinda do meio da bagunça chama sua atenção e algo se esconde nas sombras. Mesmo com medo, o garoto se aproxima cautelosamente. A tempestade e os raios aumentam ainda mais seu medo do que pode surgir diante dele, até que se depara com uma criatura bizarra escondida atrás das plantas. Ao tentar se aproximar do animal, Angus é surpreendido por uma mordida feroz. No entanto, ele consegue se esquivar habilmente, evitando um ferimento grave. Depois disso, o garoto vai até a cozinha em busca de frutas para o seu novo amigo. Quando retorna até a garagem, Angus o alimenta e pouco a pouco ganha confiança para fazer carinho nele. Quando o bichinho se vira, o jovem percebe um corte profundo em suas costas. Com determinação, ele segura o animal e começa a fazer um curativo, apesar da dor intensa que isso causa à criatura, que se contorce de desconforto. No outro dia, o rapaz levanta da cama subitamente, atordoado pelo barulho de buzinas. Ao olhar pela janela, ele e sua família se surpreendem com vários caminhões do exército estacionados em frente à sua casa. Isso faz com que o garoto se lembre de seu pai. Anne se apresenta aos militares. Ela alega que é apenas a governanta da casa, que pertence ao Lord Killin. No entanto, na ausência do proprietário, a mulher fica encarregada de receber os soldados na residência. Enquanto dezenas de homens se acomodam na casa, Angus descobre que os alemães estão avançando cada vez mais em direção à Escócia. Em seguida, o rapaz apanha dois livros na biblioteca e segue até a garagem. Quando chega no local, ele se depara com uma tremenda bagunça, provocada pelo seu novo bichinho, que agora está destruindo um par de botas. Após perceber que o animal só está com fome, o jovem vai até a despensa da casa. Na cozinha, ele é surpreendido por um cão raivoso chamado Churchill, que pertence ao sargento Strunk. Depois disso, o homem exige que Angus apresente uma autorização formal. Só assim ele poderá levar comida. Rapidamente, o garoto alega que apenas vai retirar o lixo, levando a lixeira da cozinha consigo. Ao chegar à garagem, ele nota que o local está vazio e silencioso. De repente, a criatura salta para a lata de lixo e começa a devorar tudo com voracidade. Ao examinar um livro, Angus se inspira pelo título e decide chamar o animal de Crusoe. Curioso para descobrir se o bichinho é macho ou fêmea, o menino começa a pesquisar em seus livros sobre criaturas bizarras.
Em seguida, o garoto se lembra das histórias de seu pai sobre um monstro enorme que ora surgia no mar, ora no lago. Quando percebe que Cruzoé comeu todo o lixo de forma rápida demais, o jovem tenta agarrá-lo, mas não consegue, pois é atacado subitamente. Após o breve contato com o animal, Angus nota que sua pele está extremamente ressecada. Preocupado com o bem-estar do bichinho, ele improvisa uma piscina utilizando a lata de lixo. Durante uma pescaria, Rio e Jimmy se deparam com os soldados procurando algo nas montanhas. Os pescadores acreditam que os oficiais investigam submarinos alemães. Na base do exército, o capitão Hamilton informa aos seus subordinados que, na verdade, aquela é a linha de frente da guerra, onde o inimigo vai atacar primeiro devido à profundidade do lago. O exército pretende deixar que os submarinos alemães invadam o lago, e depois que conseguirem, eles levantarão a rede de aço para prender os inimigos no local. Enquanto Cruzoé nada em sua piscina, Angus percebe uma movimentação do lado de fora da garagem. Rapidamente ele segue até a frente da casa e se depara com um dos homens se gabando por ter caçado um pobre cervo. Em um bar do vilarejo, Jimmy descobre que os soldados estão com um armamento pesado na base, capaz de afundar um submarino. Enquanto isso, Anne entra na garagem e se depara com as investigações de seu filho sobre a guerra. Ao escutar passos, a mulher é surpreendida por Lewis, o novo ajudante da casa. Imediatamente ela dá ordens para ele limpar o local e se livrar do animal que seu filho está escondendo. Em seguida, Angus se depara com um homem descartando a piscina de Cruzoé, deixando-o preocupado. O ajudante alega que a oficina agora é dele e que o pobre garoto não poderá mais entrar lá. Depois disso, o menino sai desesperado em busca da criatura perdida. Dentro da casa, o animal procura comida quando de repente escuta latidos e Churchill corre em disparada atrás dele. Quando o cão está prestes a abocanhá-lo, o alcance de sua corda termina, causando uma destruição na mesa em que a corda estava presa. Durante a procura por Cruzoé, Angus é surpreendido por gritos vindos do banheiro. Após chegar no local, ele se depara com a criatura na banheira e sua irmã Kirsty McMorrow, desesperada com a situação. Depois do garoto implorar, a menina garante que não contará nada a ninguém. Pela manhã, Anne dirige-se à garagem carregando uma pilha de roupas de seu marido. Ao entrar no local, ela solicita a Louis que conserte o banheiro de hóspedes e entrega as roupas a ele. Diante disso, o homem pergunta se o pai de Angus não precisará das roupas quando retornar para casa. E Anne confessa que seu marido nunca mais voltará, visto que o navio em que ele estava foi afundado pelos alemães há muito tempo. Apenas seu filho mantém a esperança de vê-lo novamente. Antes de sair do local, a mulher se depara com uma cicatriz horripilante nas costas de Lewis. No banheiro, Kirsty consegue amordaçar Cruzoé para que ele não faça mais barulho. No entanto, o bichinho se solta e começa a fazer alarde exatamente quando Lewis surge no corredor, exigindo entrar para consertar o banheiro. Em seguida, o homem entra no local e os irmãos tentam esconder Cruzoé, mas ele se esquiva para o lado, fazendo o sujeito se assustar ao ver o animal. Fascinado, ele tenta tocar a criatura, porém é atacado ferozmente. Depois disso, Lewis revela que o bicho se assemelha a um cavalo d'água, um animal lendário que supostamente põe apenas ovos antes de morrer, deixando o filhote órfão. Dessa forma, existe apenas um exemplar dessa espécie no mundo. Durante a conversa, os três são interrompidos por Anne, que chama pelos filhos do lado de fora. Rapidamente, Angus pede para o ajudante guardar segredo, e então os dois jovens vão até a porta para impedir sua mãe. No entanto, a mulher passa pelas crianças e ao entrar no local, ela se depara com a banheira vazia e Lewis consertando a privada. Repentinamente, a criatura levanta a tampa do vaso, mas o homem consegue fechá-la antes que Anne perceba. Cruzoé continua fazendo barulho, o que obriga o ajudante a alegar que está com dores de barriga para justificar o som esquisito. Depois disso, ele dá uma bronca no animal pela desobediência. Em seguida, o homem sugere ao garoto que deixe o monstro viver no mar para que ele possa comer e crescer livremente, mas o jovem não simpatiza com essa ideia. Durante o jantar, Angus se esconde no banheiro para alimentar seu amigo, quando Kirsty o chama para ver algo incrível. Ao deixar Cruzoé sozinho, ele tenta alcançar a lata de sardinha e acaba escorregando da banheira. Logo depois, o animal encontra a porta aberta e aproveita a oportunidade para sair do banheiro, enquanto Churchill está solto por aí.
Durante sua caminhada pela casa, Crusoe é surpreendido pelo cão, que deixa o pobre animal sem saída. Desesperado, ele desce a escadaria de maneira desajeitada e o cachorro segue logo atrás, causando estragos por onde passam. Ao fim das escadas, a criatura se depara com vários animais espalhados e chifres bizarros, fazendo com que ele se assuste. Mesmo assim, ele continua fugindo de Churchill e agora o garoto também se junta à perseguição. No jantar, Anne escuta um barulho, mas o capitão acredita que são apenas os fantasmas da casa. Contudo, a fuga continua e os ruídos aumentam cada vez mais, chamando a atenção dos adultos. Após causar estragos em vários cômodos da casa, a perseguição chega até a sala de jantar. Crusoe se esgueira por baixo da mesa, enquanto o cão corre por cima dela, derrubando o prato principal sobre todas as pessoas presentes. Angus continua atrás da criatura até que eles saem do lado de fora da residência. Dentro da casa, Louis se depara com uma bagunça que a perseguição causou na sala de jantar e leva uma bronca de Anne por deixar aquilo acontecer. No jardim, o monstrengo finge ser uma estátua para escapar de Churchill. Logo depois, ele percebe que está ao lado de uma fonte repleta de peixes e então pula dentro d'água para se alimentar. Depois de procurar incansavelmente, Angus não consegue encontrar seu amigo, então ele pede ajuda a Louis, pois é obrigado a ir para a cama. Ao amanhecer, o ajudante encontra Crusoe, que está muito maior e mal cabe dentro da fonte. Rapidamente, o homem dá a notícia para o jovem, e juntos os dois seguem para o mar, levando o animal em um caminhão. Durante o trajeto, Louis conta para o garoto que, segundo a lenda do cavalo d'água, um viajante perdido encontra a criatura na praia e pede ajuda a ela. No entanto, o sujeito não sabe como a história termina, se o bicho realmente ajudou o cavaleiro ou se o arrastou para as profundezas do lago. Ao chegarem na beira d'água, o ajudante tenta levar Crusoe para o lago, porém ele não quer se afastar do menino. Então o homem tem a ideia de arremessar restos de comida na água, a fim de que o monstro o siga. Em seguida, ele pede a Angus para se esconder, e ele obedece, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Ao retornar à garagem, Louis é surpreendido por Hamilton. O capitão, de maneira firme, exige que o sujeito mantenha a distância das crianças da casa, alegando que o funcionário não é confiável. No lago, Huey captura um peixe grande, e quando Jimmy verifica mais de perto, se depara com uma criatura enorme. O homem reluta em soltar a vara de pescar, porém diante da força que arrasta o barco para o meio do lago, eles acabam cedendo e cortando a linha. Logo depois, o monstro emerge das águas, deixando os pescadores perplexos diante de sua presença. Na casa, Angus é obrigado a fazer várias tarefas junto com os militares, desde descascar batatas até polir o sapato do capitão. Enquanto no lago, Crusoe continua a caçar e chora sentindo a falta de seu amigo. Durante suas tarefas, o garoto aproveita a distração de Hamilton para fugir até o lago. Chegando no local, o menino chama pela criatura e sente culpa por não tê-la visitado antes. Sem nenhuma resposta, o jovem resolve utilizar uma canoa para ir até o meio do lago. Repentinamente, ele é surpreendido pelo bicho enorme que surge atrás dele. Mesmo abismado com seu tamanho, ele abraça seu amigo. Inesperadamente, Crusoe tenta afastar o rapaz, porém o menino decide saltar na água e se segurar no animal. Em seguida, a criatura se debate, fazendo com que o jovem acabe montando em suas costas. Desse modo, Angus passeia tranquilamente com seu amigo pelas águas do lago, mas a criatura resolve arriscar um mergulho até as profundezas do rio. Isso faz com que o garoto perca o fôlego e peça para retornar à superfície. Depois que o jovem recupera o fôlego, o monstro submerge novamente, levando o rapaz a observar a escuridão do fundo do lago, repleto de navios e destroços. Repentinamente, eles se deparam com uma rede e Crusoe retorna até a superfície. Do lado de fora da água, a rede se estende de um lado ao outro da passagem para o mar. Enquanto o sargento caminha com Churchill pelas redondezas do lago, subitamente o cão dispara em direção à água. Ao chegar à praia, o cachorro se depara com Angus, e a criatura se assusta e foge precipitadamente. Contudo, o sargento Strunk consegue vislumbrar brevemente o monstro antes de sua partida.
Depois que retorna à sua casa, o garoto conta para Kirsty e Louis como Cruzoé está enorme. No entanto, eles são interrompidos por Anne, que chama o homem para agradecer por deixar seus filhos felizes após a perda do pai. Em seguida, a mulher questiona a origem da cicatriz nas costas do ajudante, e então ele conta que foi apenas estilhaços de uma granada, da época em que ele fazia parte da marinha. Enquanto isso, os dois irmãos escutam a conversa escondidos. Além das crianças, o capitão também observa os dois conversando, e descobre através das investigações de seus soldados que Louis tem a ficha limpa. Além disso, o sujeito foi considerado um herói de guerra depois que saiu da marinha. No bar, os pescadores contam sobre sua aventura, em que encontraram um monstro gigante com um rabo de crocodilo. Ao lado deles, um jornalista deseja registrar a notícia para transformar o Lago Ness em um local famoso, sem saber que Louis escuta seus planos de uma mesa próxima. No outro dia, Jimmy leva o repórter até o lago para capturar uma foto do animal. Enquanto isso, a família McMorrow visita a base dos soldados, onde são apresentados a arma poderosa do exército. Subitamente, o capitão comanda uma sequência de disparos em direção à água. Ao se deparar com a situação perigosa, Angus se desespera, pois Cruzoé está indefeso no lago. Incapaz de fazer outra coisa, o jovem revela toda a verdade à sua mãe. Mesmo assim, ela não faz nada, e os homens continuam a disparar, fazendo com que balas gigantes caiam próximas da criatura. Desesperado, o garoto corre em direção aos soldados, mas acaba levando uma bronca por interferir. Depois disso, ele é obrigado a voltar para casa. Na beira do lago, Jimmy e o repórter estão frustrados, pois os tiros assustaram o animal, impedindo-os de capturar uma foto real. Diante disso, eles recorrem a uma artimanha e falsificam a fotografia utilizando um modelo em miniatura do monstro. Em uma noite no lago, o sargento Strunk folheia o jornal e se depara com uma foto da criatura que ele viu outro dia, instigando seus colegas a caçar Cruzoé. Enquanto isso, Angus é libertado de seu confinamento por Kirsty, para que Louis o acompanhe até o lago durante a escuridão da noite. Após chegar na praia, o rapaz chama pela criatura e repentinamente o monstro emerge do lago tentando abocanhar seu amigo. Em decorrência dos ataques do exército, Cruzoé tornou-se excessivamente agressivo e incapaz de esquecer os traumas das bombas que quase o atingiram. Mesmo quando o menino se aproxima com cautela, o animal investe contra ele novamente, mas Louis consegue afastar o garoto a tempo. Isso faz com que o jovem deixe o local magoado. Depois disso, soldados navegam no lago, portando lanças e armas em suas mãos, a fim de caçar o monstro. Pelos arredores da praia, Churchill corre em direção ao lado do rio, indicando a Angus e os caçadores a possível localização do bicho. Enquanto o cão late, Cruzoé emerge das águas, causando um grande pânico. Depois que os latidos cessam, os homens presumem que sua caça tenha se afastado, porém subitamente a criatura surge diante deles. Rapidamente, os soldados iniciam um ataque, forçando o animal a fugir para a água. No entanto, os oficiais persistem em disparar contra ele. Em seguida, o monstro mergulha até o fundo do lago e, ganhando impulso, sobe rapidamente para virar o barco, fazendo com que todos caiam na água. Na casa, o capitão é avisado que há um ataque no lago, e então ele exige que a família de Anne se esconda no porão. Após procurar seu filho, a mulher descobre que ele nem está na casa. Sem pensar duas vezes, ela se propõe a ajudar, mesmo contra a vontade de Hamilton. Durante o combate, a criatura enfurecida avança contra o sargento. No mesmo instante, Angus surge na praia e grita desesperado. Mesmo assim, Cruzoé captura o soldado e sacode ele de um lado para o outro. Em seguida, o garoto entra na água, então um dos soldados tenta disparar contra ele. Mas Louis surge e avança para cima do demente. Entretanto, o ajudante recebe um golpe na cabeça e acaba desmaiando. Diante disso, o maluco volta a apontar sua arma para o menino, porém desiste do nada e foge amedrontado. Enquanto adentra o lago, Angus afunda cada vez mais até que de repente ele escorrega em um abismo. Nesse momento, o monstro solta sua presa e se apressa para salvar seu amigo. Depois disso, Louis desperta e se depara com um animal segurando o rapaz desmaiado em sua boca. Com cuidado, a criatura carrega ele até a praia, onde o homem tenta fazer uma massagem para que ele volte a respirar. Em seus pensamentos, o menino se lembra do dia em que seu pai partiu para a guerra, deixando-o responsável por cuidar da casa. Após seus devaneios,
Angus expele toda a água que havia engolido e se levanta, expressando sua gratidão ao seu melhor amigo. No entanto, a criatura se esconde e parte ao avistar a aproximação de um veículo. Enquanto Anne e o capitão saem do carro, o garoto tenta explicar que seu amigo monstro corre perigo. Contudo, a mulher entra em um estado histérico, acusando-os de terem ido até lá com base em uma mentira. Para ela, a verdadeira ameaça é a destruição causada pela guerra. Repentinamente, todos olham espantados em direção ao lago. Quando a mulher se vira, ela se depara com a criatura, deixando-a perplexa. Diante disso, seu filho demonstra como o animal é manso ao acariciá-lo. Porém, eles são interrompidos quando projéteis atingem os arredores do lago. Em seguida, Angus conduz seu amigo até a lateral da doca para montar nele. Com agilidade, eles se afastam em direção ao lago, fazendo com que sua mãe entre em desespero. Enquanto as balas continuam sendo disparadas na direção dos dois, o capitão tenta avisar seus subordinados para cessarem o ataque. No entanto, não há sinal de rádio devido à tempestade. Depois de um tiro muito próximo, o monstro acaba tombando e dá uma volta completa com o garoto montado em suas costas. Felizmente, ele consegue se segurar. Na praia, Hamilton e os adultos pegam um barco para chegar até Angus. Em seguida, o jovem incentiva a criatura a nadar mais rápido em direção ao mar, enquanto os disparos chegam cada vez mais perto. No posto dos soldados, os homens avistam um objeto submarino invadindo o local e imediatamente iniciam uma intensa sequência de disparos. No entanto, eles não sabem que o objeto é na verdade Crusoe, o qual escapa por pouco dos tiros. Depois disso, o monstro mergulha para escapar do ataque, e ao mesmo tempo, os adultos o perseguem de barco pelas águas turbulentas. Ao perceber que o animal está escapando, os soldados começam a erguer a rede para impedi-lo de chegar ao mar. Diante disso, o garoto incentiva seu amigo a aumentar a velocidade. No entanto, quando eles chegam até o limite do lago, a rede já está erguida. Desse modo, Crusoe encoraja o menino a deixá-lo partir. Assim, eles se despedem com um abraço sincero e Angus nada até o barco. Depois disso, o monstro retorna para o lago com a intenção de saltar sobre a barreira, deixando todos aflitos, pois a rede é muito alta. Após adquirir impulso, a criatura dá um salto gigantesco, porém acaba caindo em cima do bloqueio. Subitamente, as torres de sustentação da rede começam a desmoronar, permitindo que o animal nade livremente em direção ao mar aberto. Nesse momento, todos celebram sua liberdade. Angus finalmente tem coragem de questionar Anne sobre a volta de seu pai, e ela confirma que ele não retornará mais. Mesmo abalado, o jovem aceita essa triste realidade. Logo em seguida, todos presenciam Crusoe se despedindo com um último salto no mar, como se estivesse agradecendo e dizendo adeus. Depois disso, o monstro foi visto por várias pessoas no local, porém o garoto nunca mais o viu. Na Escócia atual, os dois adolescentes agradecem ao Senhor pela história, e então o homem revela o seu nome, Angus McMorrow. Na mesma região, um garotinho caminha pela praia e encontra um ovo de cavalo d'água. Galera, mas e vocês, acham que a criatura conseguiu viver bem sem seu amigo durante todo esse tempo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!